Então, vou entrar aqui na etapa de alta tensão. Na etapa de alta tensão, nós temos as opções aqui de montagem, idêntico à baixa tensão, né? Então, tipo de bobina circular, a montagem a TBT sólido, o espaçamento, a isolação a TBT, aqui que vai funcionar em conjunto com o informativo, lembrando que isso aqui não afeta o seu projeto, né? Só para que o pessoal saiba como você quer fazer esse modelo. E aqui o espaçamento AT e BT é a única variante que muda em relação a BT. Lá na BT a gente colocou espaçamento BT núcleo, aqui a gente está colocando espaçamento AT e BT. Se a gente aproximar aqui, vai ver que essa pequena folga que nós temos aqui entre os dois enrolamentos aqui, né? Que vai servir justamente para quê? Para controlar a nossa indução, a impedância do projeto. Então, se a gente chegar lá na etapa de resultados, depois ver que a impedância não está ok, a partir dessa geometria aqui de distância entre AT e BT, a gente pode tentar contornar a impedância do projeto, tá bem? Logo depois nós temos a montagem da bobina aqui. Então, nós temos a quantidade de bobinas. Nesse caso, está definido como uma. A gente está vendo aqui que é uma bobina inteiriça, tá? Sendo que a gente pode trabalhar com mais bobinas, que é aquele... sistemática de panquecas. Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar com 2 bobinas, eu vou fazer uma pequena simulação só para título de curiosidade, para você ver como fica, né? Então, vou dividir a minha bobina de alta em 2 panquecas. Aí o sistema vai mostrar aqui para mim o espaçamento entre as bobinas, ó. Vou colocar como 5 milímetros, porque a gente está vendo que elas estão encostando uma na outra aqui, né? Então, aqui, ó, criei um espaçamento de 5 milímetros. Tá? O que muda em relação a trabalhar uma bobina só ou mais de uma bobina por coluna? É a saída de taps. Então, o que acontece? Quando a gente tem mais de uma bobina, a gente pode definir qual que é a saída de taps. Eu, por exemplo, quero sair com os taps a partir dessa bobina aqui. Ou se eu tivesse 4, eu ia sair na bobina 2, que é a do meio, né? Eu ia definir um espaçamento extra. Para quê? Para além desses 5 milímetros, eu tenho um espaçamento extra para sair com os fios. Por exemplo, se eu definir mais 5 milímetros aqui, o sistema vai criar um espaçamento de mais 5 entre os dois. O próximo item é espaçamento, funciona idêntico à baixa tensão, então não precisamos explicar novamente, né? Aqui é o calço superior, o calço inferior e as cabeceiras superiores e inferiores. A única coisa que muda é que quando a gente estiver trabalhando em panqueca, é importante de saber que essa cabeceira inferior, a gente está relatando a uma panqueca, né? Então a gente acaba diminuindo, às vezes, o espaçamento aqui, não vai deixar 15 milímetros, senão come muito da panqueca. Vai colocar 5, 10, ou às vezes até menos, né? E o espaçamento de calço superior e inferior, continua sendo esse aqui, tá? Os espaçamentos da última bobina em relação ao núcleo e da primeira dela em relação ao núcleo também. Então, o sistema ele trata isso aqui sempre como os espaçamentos entre o final e de cada uma das partes aqui da bobina, ou do conjunto de bobinas, né? E a cabeceira superior e inferior, relatado para cada bobina em si. E aqui, como a gente tem uma só, está definido 15 milímetros superior e inferior. Senão, seria 15 milímetros para cada panqueca que a gente tivesse, tá? Logo depois, nós temos o item canal. E aqui fica claro aquela questão que eu comentei com você, né? Se a gente for observar aqui, ó, a gente tem 2 canais adicionados que estão divididos entre a camada 6 e a camada 12, cada um deles com 3 milímetros, né? E tá meio canal aqui porque é do tipo Y, como a gente pode ver aqui, né? É meio canal aqui que está sendo adicionado. Depois, o próximo item é o condutor. Funciona da mesma forma que na baixa tensão, então é completamente idêntico, né? Então a gente entra com paralelos axiais, paralelos radiais. Aqui nesse caso não foi entrado nenhuma dimensão axial e nenhuma dimensão radial, muito menos isolação do condutor, porque foi escolhido um condutor 17 AWG, tá? E o material cobre, que gerou essa visualização aqui, que em função do conjunto de paralelos axiais e radiais, a gente está definindo um condutor apenas, né? Que é o que a gente está vendo aqui. E o fio que a gente selecionou, 17 AWG, gerou essas dimensões de 1.24, de axial e radial, e isolação 0,06, que é o esmalte do condutor. Tendo isso em mente, a gente pode analisar e ver que está todos os itens preenchidos e fazer análise dos resultados elétricos. Então, aqui a gente tem a tensão do enrolamento, a corrente, a densidade, número de espiras, número de camadas,
as espiras por camada, espiras na última camada, que é a espira incompleta, né, que o sistema já vai colocar automaticamente na parte interna, mais interna do enrolamento, para deixar a geometria da bobina bastante simétrica. E depois nós temos todas as informações geométricas do enrolamento. Logo na sequência, nós temos as mesmas análises aqui, ó. Tabela de resultado, peso dos 3 enrolamentos, o custo desses 3 enrolamentos, o gradiente de temperatura, que está aqui com 13 graus, as perdas calculadas para o enrolamento da alta, e a distância fase em fase. Esse item aqui apareceu novo em relação à baixa tensão, porque na alta tensão, à medida que a gente for fazendo os arranjos de condutores, a gente já tem que contornar as questões relativas aqui às distâncias entre fases. Então, o sistema já traz aqui para nós, para que a gente possa tomar decisões sobre outro arranjo de condutor, de maneira que preserve as dimensões que são garantidas aí para a classe de tensão que a gente estiver construindo do transformador.